Olá pessoal, Pastor Daniel Batista aqui novamente pelo site igrejaserpolitica.org e nós estamos indo aí para o nosso terceiro vídeo sobre esse propósito que na verdade nós nos pontificamos expor aqui pelo nosso site, que como nós já colocamos nos objetivos, disponibilizarmos a todos vocês informações doutrinárias sobre o tema política na igreja, com princípios bíblicos gerais para a função administradora eclesiológica, um espaço do qual vocês possam realmente ser amparados, por fundamentos ou argumentação bíblica escriturária, atendendo às necessidades, ou essa proposta exclusiva sobre esse assunto, tá bom? Então nós estamos aqui indo para o nosso terceiro vídeo com os principais objetivos do exercício da função regulador, ou identificando esses princípios que devem ser vistos por todos nós na dispensação do Evangelho revelado na face do Cristo, tá? Bom, falei no primeiro vídeo sobre a autoridade da igreja, onde tem que ser identificado isso por todos nós biblicamente. Falamos aqui do padrão instituído no segundo vídeo. Hoje nós vamos para o tema governo eclesiástico é um conjunto e não uma hierarquia institucional, ok? Hierarquia que nós vamos entender no final desse vídeo hoje com você, tá? Meus propósitos com esse tema aqui é trabalharmos o sistema neotestamentário cuja associação foi comissionada e qualificada diretamente por Cristo, tá? E os meus objetivos específicos com esses fundamentos doutrinários e históricos é provarmos aqui a vocês o que preside no governo eclesiológico ocupa mais uma posição de responsabilidade do que uma posição de honra, tá? Que muda tudo completamente. Mas eu vou tratar cada ponto com especialização, dedicação e fundamentação. Bom, primeiro detalhe que nós temos que, na verdade, aqui hoje registrar nesse vídeo, e eu quero já, nos outros eu não falei, é importante eu já registrar. Não adianta nenhum pastor, nenhum líder, nenhuma igreja, os mais famosos líderes políticos, não adiantam eles manifestar insatisfação em relação ao que na verdade está sendo falado aqui pelo site, inclusive por mim, como Malafaia sempre joga essa indireta aí. Não adianta ficar manifestando esse tipo de opinião ou insatisfação, porque o que na verdade tem que ser feito é haver fundamentação, tá? Então não adianta querer ficar jogando indiretinha para nós aqui, de que nós somos um site, de que nós somos blogueiros, de que nós somos youtubers, ou fundo de quintal. Não, nós somos um ministério, tá? Eu falo por mim, eu sou um ministério, tá? Eu sou pastor de um ministério, sou teólogo formado, 29 anos de carreira como pastor e como cristão dentro de uma igreja pregando sem sair, ok? Então nós estamos aqui disponibilizando esse material, esse acervo de princípios doutrinários para exatamente exigir de quem está comprometido respostas à altura, ao mesmo nível. Então não adianta ficar gravando notícia por aí ou dando entrevista por aí, falando que se sente perseguido por nós, que se sente ofendido por nós. Porque lembra, nenhuma igreja tem o seu ministério. É uso de prerrogativa, ok? Então que vocês realmente possam valorizar tudo que nós estamos fazendo aqui, falando na mesma ordem, no mesmo sistema, na mesma organização, e etc, etc, etc. Eu espero debates à altura, no nível, com fundamentação, com textualidade, com visão panorâmica das escrituras sagradas. Esse trabalho todo que nós estamos fazendo com você aqui, ok? Que não é trabalho de baixaria, tá? É trabalho escriturário e bíblico, tá bom? E hoje não vai ser diferente. Primeiro detalhe que eu queria registrar hoje sobre esse tema é como nós, biblicamente, podemos traduzir governo eclesiástico, tá? Uma junta organizada de pessoas, óbvio, que foram escolhidas diretamente por Cristo, Marcos 3,14. E o Cristo os qualificou para serem suas testemunhas e confiou a estes homens a função específica de juízes
e governantes. Segundo Atos 1:8, Marcos 10:1, Marcos 3:14, Mateus 19:28, Lucas 22:29 ao 30, Mateus 18, verso 18, João capítulo 20, versículo 23. Tá? Então a visão neotestamentária e primitiva, o poder legítimo, tá? Eclesiológico, surge para nós como modelo, provido da parte de Cristo, um código detalhado de regulamento, ok? Que serve de comparação para qualquer igreja, ou seja, os princípios de sua função administrativa serve de modelo ou código para qualquer igreja nesse mundo. Aquilo que aconteceu lá atrás é ininterrupto, é contínuo e chega para nós como modelo de uso. Bom, quem vai contestar a autoridade, a importância, o valor, o quanto é fundamental aquela igreja lá atrás? Todos foram escolhidos diretamente por Cristo, foram comissionados diretamente por Ele, receberam dele a função específica de juízes e governantes. Quem vai contestar isso, meu gente? Não, mas tem gente lá na frente lá que vai fazer melhor. Tem gente lá na frente que diz o seguinte, que recebeu uma mensagem melhor do que a deles, ou coisa parecida. Senhores, põe uma coisa na cabeça de vocês. Gente que está por aí querendo colocar em dúvida o apostolado ou até mesmo o ministério de qualquer um destes homens está contra Cristo. Ok? Está contra Cristo. Vocês não fiquem perdendo o tempo de vocês com gente que está querendo refutar Paulo. Que tem uns idiotas aí que eles acham que eles estão à altura para refutar um homem como esse, como os outros, que foram escolhidos e comissionados diretamente por Cristo. Quem sou eu? Quem sou eu para querer contestar alguma coisa que esses homens escreveram ou pregaram? Primeiro detalhe, bom, então, pastor, isso quer dizer o quê? Eu quero dizer o seguinte, que há um governo eclesiástico, modelo, um poder legítimo, tá? Que provê a mim, a minha igreja, o meu ministério, aquilo que eu tenho que cumprir, caramba. Então, se não foi feito lá, por que eu vou fazer hoje? Se não foi feito lá, por que eu vou querer na minha? Ou sobre a minha responsabilidade um modelo diferente desse tipo? Ninguém tem o direito de contestar isso. Como vai contestar um negócio desse? Agora, você aceita? Você concorda que o pastor da tua igreja, que o líder da tua igreja gere um modelo diferente, uma visão mais contemporânea, uma visão mais convencional? Porque você é um herege, porque você é um estúpido como ele, como a tua igreja também. É simples. O raciocínio. Para você poder, ou teu pastor da tua igreja, ter legitimidade de determinar, tá, para a sua igreja coisas diferentes daquela lá, você precisa estar comissionado e escolhido diretamente por Cristo. Há requisitos que esses homens cumprem, que Jesus exigiu, que o teu pastor, nem eu, nem a tua igreja, nem a minha, teria a possibilidade de fazer parte dessa estrutura aqui, pelo amor de Deus. Por isso que nós somos a continuidade, nós não somos o modelo. Somos a continuidade. Ok? Primeiro ponto. Segundo, o princípio regulador. Tá? Segundo as Escrituras Sagradas, seguem os textos de Mateus 16, versos 18 ao 19, João 21 ao 15, 21, melhor dizendo, versículo 15, Mateus 18, 18. O princípio regulador desta igreja que Jesus instituiu, com homens que ele qualificou e comissionou, deu a estes homens duas chaves importantes no princípio regulador, tá? Segundo esses textos que eu te dei aí. A primeira chave, a chave do conhecimento doutrinário, o conteúdo provido, certo? Lembra? Ok? A chave do conhecimento doutrinário para ensinar a igreja qual a conduta certa ou errada, mediante a pregação do evangelho, e evangelho personificado, encarnado, que é Jesus. Primeira chave, que quer dizer o seguinte, pela pregação do evangelho, me dá uma noção, pastor, o reino de Deus está aberto para aqueles que creem
e fechado para aqueles que não creem em Jesus e não se arrependem. Doutrina, ok? Segunda chave, a chave da disciplina, que segundo as Escrituras Sagradas era para desligar e ligar, certo? Ou seja, para excomungar os rebeldes ou reconciliar e admitir aqueles que, os contritos, né? Aqueles que queriam se arrepender, declarando o perdão de Jesus sobre eles. Ok? Mediante a remissão dos pecados, mediante a confissão de pecados, essa era a segunda chave, a chave administrativa da conduta da igreja. Então temos aqui a chave do conhecimento, mediante a pregação do evangelho, da doutrina e a aplicação dessas disciplinas para ligar, desligar, reconhecer, excomungar. Tudo isso tinha que ser fundamentado, tudo isso tinha que ser aplicado no poder regulador da disciplina, no poder administrativo desses requerimentos de fé. Ok? Então, para fazer uma pauta do que eu estou dizendo aqui, por exemplo, Apocalipse 3, versículo 7, Jesus fala que ele deu à igreja de Filadélfia a chave de Davi, que ele é a chave de Davi, e deu à igreja Filadélfia e ela honrou. A chave de Davi ali é o símbolo da autoridade messiânica de Jesus. Ou seja, tudo aquilo que ele proveu, que ele confiou à igreja e na vida desses homens, eles tinham que aplicar esse poder na disciplina da igreja e na administração, tá? A disciplina, conhecimento, e na administração, conduta. E são homens que, na verdade, viveram aí o princípio regulador, ou geraram o modelo desse princípio regulador, escrevendo, documentando, mandando epístola, etc, etc, não com base no seu pensamento, na sua ideia, na sua noção, no seu intelecto, não, todos eles utilizaram o conteúdo provido de Cristo. Todos eles respeitaram, honraram a revelação. Nenhum deles produziu ideologicamente nenhum conteúdo dali, daqueles homens, não saiu nenhum conhecimento ou nenhuma aplicação administrativa com base em sua determinação própria. Por isso, o princípio regulador leva o símbolo da autoridade messiânica de Cristo, autoridade essa que ele concedeu à igreja, cuja mediação é a palavra e a fundamentação no que Jesus foi e no que ele ensinou. Então Jesus não deu a chave para Pedro para ele ser dono da igreja, Jesus não deu a chave para Pedro para ele poder levantar a igreja que ele queria, ok? Jesus deu a igreja a ele, como deu a esses homens, para eles assumirem uma responsabilidade de honrar o princípio regulador que está provido em Cristo, ok? A rocha é ele, a chave é dele e a gente vai trabalhando o entendimento disso, ok? Bom, terceira coisa, o sistema neotestamentário da igreja primitiva, né? Ou melhor dizendo, o sistema que estava nela, neotestamentário, chamado de poder legítimo, ok? Primeiro detalhe que eu quero falar sobre isso agora com você aqui. Bem, o sistema que estava lá é o sistema que tem que ter hoje. O sistema que estava lá, entre os apóstolos, consistia na proclamação do Evangelho. Mateus 10, 17, Marcos 3, 14. E lembre, procure saber quais são os elementos e os temas essenciais do Evangelho. Você vai descobrir a verdade disso para comparar o que está se pregando dentro das igrejas hoje. Ok? Mas a proclamação do Evangelho era um dos sistemas mais importantes que tinham lá. Mateus 10, 17, Marcos 3, 14, Marcos 16, 15, Lucas 9, 2. Na comunhão, no testemunho público, no serviço, na obediência e ordenanças do Senhor. Estava no sistema neotestamentário também a ministração dos sacramentos, batismo, santa ceia, culto, ok? Organização de culto. Mateus 28, 19, Marcos 16, 15,
Lucas 22, 19, 1 Coríntios 11, 24 ao 26. Um outro detalhe sobre isso, a realização dos milagres. Mateus 10, 1, Marcos 13, 15, Lucas 22, 19, 1 Coríntios 11, versículo 24 ao 26. Um outro detalhe do sistema neotestamentário chamado poder legítimo, a retenção e a busca pelo perdão dos pecados, dentro e fora, tá? Da igreja. Mateus 16, 19, Mateus 18, 18, João 20, 23. Um outro detalhe que a Bíblia nos fornece é a orientação do rebanho. João 21, 15, Atos 20, 28, João 21, 15 ao 17. Um outro detalhe sobre o sistema neotestamentário, exercício da disciplina. Mateus 18, verso 17, 1 Coríntios 5, verso 4, com medidas apropriadas para a conduta dos assuntos internos da igreja. Um outro detalhe sobre o sistema neotestamentário que está na pauta histórica e doutrinária daquela igreja. Servir as mesas, Atos 6, versículo 2, porque ninguém é melhor do que ninguém. E no direito de receber a vida eterna no Evangelho, Mateus 10, 10, 1 Coríntios 9, 4, 2 Tessalonicenses 3, 9 e 1 Timóteo 5, 18. Um outro detalhe sobre o sistema neotestamentário, vai anotando aí. Garantir a continuidade da obra de Cristo, como o seu aumento, o seu progresso, a preservação da pureza disso, da ordem disso, da santidade disso, de acordo com o chamado de Cristo. A responsabilidade de todos eles em afastar quem não seguisse a doutrina, identificando-os como hereges. Romanos 12, 8, 2 Coríntios 10, 4, 6, Apocalipse 2, 2, Gálatas 1, 8, Tito 3, 10, 2 Coríntios 2, 9, 1 Coríntios 5, 11, 2 Coríntios 6, 14, Efésios 5, verso 11 ao 20, 2 Tessalonicenses 3, 6, João 15, 19, Romanos 16, 17, 1 Coríntios 10, verso 16 ao 21, 1 Timóteo 6, 5, 2 Timóteo 4, 10, 1 Timóteo 1, 19 ao 20, 2 Pedro 2, 21, Hebreus 6, Hebreus 10. Esses são os detalhes do sistema neotestamentário que pode ser trabalhado por qualquer um de nós, identificado por qualquer um de nós, com respaldo bíblico e histórico, tá? Detalhadamente. Dentro desse sistema chamado de poder legítimo, entra aquilo que o pastor disse a vocês, um princípio regulador, cuja chave do conhecimento doutrinário dessa igreja é Cristo e cuja chave de disciplina dessa igreja foi provida por Jesus. Então todo esse ministério aqui, ou essa dedicação, esse empenho visto na primeira igreja, tudo isso está moldado, trabalhado, fundamentado, apoiado nas orientações do próprio Cristo, ok? 4 pontos desse vídeo. O conjunto do sistema legítimo, o conjunto do governo eclesiástico, que não é hierarquia. Segundo as Escrituras Sagradas, ambos ali estavam divididos na função de apóstolos, evangelistas, profetas, mestres e pastores. E todo o sistema que eu detalhei para você aqui visava a edificação do corpo de Cristo, a adesão de novos membros, o progresso e o enriquecimento espiritual da igreja concreta e fiel de Jesus. 1 Coríntios 12, verso 28 ao 31, ou seja, eles não tinham outra função ou outro objetivo. Efésios 4, verso 11 ao 12, Romanos 12, verso 6 ao 8, ok? Esse conjunto, cujo objetivo comum era edificar o corpo de Cristo, preparar a igreja para o encontro de Jesus no céu, era dividido ministerialmente, como eu te falei aqui, nessas funções, e os seus dons, profecia, ensino, exortação, liberalidade, presidir, misericórdia, cura, socorro, variedade de línguas,
e interpretação, como também governo, administração. Ok? Então, o conjunto do sistema legítimo na primeira igreja ou no governo eclesiológico dela, que Cristo instituiu como modelo para nós, as divisões ministeriais estão pautadas, os dons estão certificados por Cristo e especificados também, e tudo direcionado à edificação da igreja, à preparação da igreja, ao progresso do evangelho, à santificação da igreja concreta e fiel de Jesus, certo? Agora, falei aqui, governo, princípio regulador, sistema neotestamentário e o conjunto desse sistema legítimo, com divisões ministeriais, com dons específicos e o objetivo comum é a edificação do corpo. Por que não uma hierarquia? A hierarquia institucional, no que diz respeito aqui ao governo eclesiológico, ela entra num outro parâmetro. Ela leva uma etiqueta do MEC, tá? Porque o que está ali, dentro daquela igreja, na ênfase daquela igreja, daquela instituição hierárquica, ok? É títulos de formação, níveis de graduação, autoridade de camada social, nomeações presidenciais, o tradicionalismo da hereditariedade familiar, de pai para filho, de filho para neta, aquela coisa toda, né? E lá naquela igreja, não existia isso. A etiquetinha. Não havia ali esse tipo de esquema. Eu tenho que tratar isso com vocês aqui, porque quando se trata da institucionalização do sistema neotestamentário, que a gente entra no mérito do que foi o catolicismo e posteriormente o protestantismo, etc, etc, certo? A gente tem que entender o seguinte, a igreja neotestamentária era um grupo de pessoas formado de crentes e convertidos e que foram trabalhados para essa especialização, serem pregadores do evangelho e progredir o evangelho com salvação de almas. Ponto final. O nível intelectual dessas pessoas ninguém sabe dizer. Paulo demonstra ter esse nível, mas não o usa, porque ele faz respeitar e valorizar aquilo que ele aprendeu de Jesus, certo? Entre aqueles irmãos e aquela igreja não havia hereditariedades, não havia dinastias. Era uma igreja diferente daquelas que a gente vê hoje, que para poder estabelecer um ministério tem que haver eleição de cargos, uma espécie de sindicalismo, você entendeu? E quando há nomeações e quando há procura de candidatos, é levado em conta a graduação, é levado em conta o nível intelectual dele, é levado em conta os dotes dele, etc. Não é levado em conta se ele é convertido, não é levado em conta se ele realmente é um crente em Jesus, se ele tem conhecimento. Não, é levado em conta os dotes ou as habilidades filosóficas dele, religiosas dele. Ok? Então é dentro dessa igreja modelo que nós não conseguimos olhar ali isso. O que preside lá, preside no Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 8, ou 1 Tessalonicenses 5,12. O que preside, preside no Senhor. Não preside por si mesmo. Tá? A igreja mais tradicional do mundo, esqueci de falar. A igreja mais tradicional da cidade, a igreja que a minha avó foi, minha bisavó foi, grande porcaria. Grande porcaria, a igreja que os famosos vão, a igreja que os governadores vão, a igreja que os líderes políticos vão, grande porcaria. É uma catedral com fins institucionais e religiosos. Não se trata de uma igreja como essa aqui, cujo conjunto se fecha, né? Esse conjunto, a essência e o conjunto
seja Cristo, que o pano de fundo seja o Calvário e a cruz do nosso Senhor. Não, é uma igreja que funciona para atender a demanda política, religiosa, econômica, social e etc, etc. Por isso não há uma hierarquia institucional ali, na visão bíblica. Aí entra o outro detalhe. A personificação daquelas comunidades, ou da primeira igreja, ocupavam mais a noção de responsabilidade com o Senhor, de fazer certo, de fazer correto e sagrado, do que isso, do que a importância do seu cargo. Eu sou pastor como se ele tivesse blindado, né? Eu sou pastor como se ele fosse isso, uma ordem suprema. Eu sou presbítero. Grande porcaria que você é. Até quase derrubei meu óculos aqui. Grande porcaria que você é. É como o episcopado diocesano, né? Que é visto como ordem suprema, inatingíveis, blindados e etc, etc. Ninguém chega lá, nem o Espírito Santo chega. Porque o catolicismo, na verdade, ele é praticamente aí o introdutor desse modelo. Então a importância era mais a consciência da responsabilidade do que o cargo que exerce. Cargo qualquer um pode ter, cargo qualquer um pode comprar, cargo qualquer um pode assumir. E como disse aqui, com dotes, até com habilidades. Mas uma igreja confirmada por Jesus, cujo conjunto dela seja cheia do Espírito Santo e feita de convertidos, hoje está muito raro isso aí. Igreja funcionando tem, mas a igreja de verdade não tem mais, pô. Você entendeu? Uma igreja que deixou claro para nós que era independente do poder do mundo e dentro da sua singularidade e do objeto ou objetivo comum, era uma igreja que não existia nela ênfase de família, Estado, arte, ciência e assim por diante. Uma igreja que o poder dela era bíblico, que o poder dela era espiritual, era a santidade, mas não era isso aqui. O poder político, o poder secular, o poder terreno. Era uma igreja sem partido, sem sigla, sem grêmios, sem candidatos, sem poder executivo, judiciário, legislativo. Era uma igreja que a afirmação dela, ou autoafirmação dela, consistia em ser legítima e seguir o modelo provido por Cristo. Então você pode se deparar, aliás, você tem que fazer a distinção, né, entre a igreja de Cristo e a igreja hierárquica. Porque nessa daqui, você pode incluir tudo isso daí. A etiquetinha do MEC, os intelectuais, o tradicionalismo, aquela coisa toda de camada social elevada, aquela coisa toda de autoridade aquisitiva econômica, autoridade governamental, política, a igreja que tem que se reunir para eleger cargos, já foi numa eleição de cargos dentro da igreja Assembleia de Deus, quadrangular, presbiteriana. Senhores, eu sou filho de pastor desde o berço, eu vou dizer uma coisa para vocês, sei de reuniões para cargos presidenciais que saiu até tiro, teve até polícia, entendeu? Tem um cara aí na Assembleia de Deus que já é a 18ª vez que ele é eleito presidente do ministério. Entendeu? O cara não sai ele não sai e os filhos dele também não saem. É uma coisa impressionante. Então a gente entende o seguinte, olha, há um sistema à parte daquela igreja lá, que ela construiu uma catedral, cujo camadas administrativas dessa igreja, todas elas estão comprometidas a fazer a igreja ser uma máquina religiosa e filosófica. Por isso que os bandidos devem entrar dentro dessa igreja para usar a igreja para eleições, para promoções de siglas e partidos, e até mesmo a igreja, né? Transferir o poder da igreja para o Estado, candidatando seus membros, seus obreiros, é porque é um trânsito de interesses espúrios, de interesses corruptos que circulam entre a igreja e o Estado. Aí é que entra a questão. Porque apoiar partido dá dinheiro, apoiar partido rende garantias, não é?
Ou você acha que todo esse trabalho que a igreja faz em prol, a política ela faz de graça? Ela faz porque ela recebe favorecimentos. Ela recebe privilégios, né? Obviamente não divulgados, mas recebe. Muitas vezes nem em dinheiro, em favores políticos, em terrenos, em transferências de riquezas arquitetônicas, como o catolicismo mesmo foi beneficiado todos esses anos, enfim, que hoje é, né, uma das maiores riquezas religiosas do mundo, a Igreja Católica, certo? E que não tinha nada dela, tudo era de propriedade da civilização, do povo, da sociedade, patrimônio humano. O que a Igreja Católica foi, aos poucos, adquirindo para ela. Aqui no Brasil mesmo aconteceu isso no governo Lula. Enfim, a hierarquia institucional rende, senhores. Isso aqui é uma empresa, isso aqui é uma forma de gerar rendimentos, entendeu? Por aí entra a visão, pastor é lucro, pastor é dinheiro, pastor é grana, pastor é poder, sim. Mas nesta visão, porque ele preside, porque ele assume a frente da liderança e descarta qualquer hipótese de que aquele modelo lá atrás surja para ele e ele obedeça. É simples. Ele segue o tradicionalismo das hierarquias, das hereditariedades, ele segue a visão desse currículo, desse evangelho etiquetado, desse evangelho nobre, desse evangelho puramente ou politicamente, melhor dizendo, correto. E aí nós vamos entender e compreender o esquema em que estamos aqui hoje. Tá? A igreja está sendo vítima de arbitrariedades, de usurpações. A igreja está sendo vítima, tá, desse existencialismo aqui, aonde estruturas se formam chamadas de igreja para realmente conseguir estabelecer pela prerrogativa de Cristo um esquema que eu venho falando sempre para vocês, aonde limitem aquelas que queiram trabalhar honestamente por Jesus todo tipo de trabalho correto. Porque na medida em que eles fazem prosperar e crescer as instituições que a maçonaria governa, que ela dita o que tem que ser pregado, o que tem que ser falado, etc, etc, ela limita igrejas como a nossa, que querem exatamente ensinar o verdadeiro evangelho. Porque passa, né, como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Amém? Que as igrejas, as igrejas contemporâneas, as igrejas manipuladas, as instituições de fachada, elas atraem, seduzem o povo a escutar, a ouvir propostas diferentes que a gente chama do outro evangelho. Não que Jesus esteja perdendo essa guerra, porque não está. Segue o progresso da vitória dele. Mas em compensação, se a gente entrar no mérito dos estragos aqui do que eu tratei hoje aqui, são muitos. Tá? Porque no meu tempo não me permite. Eu só estou trabalhando fundamentos aqui e não denúncias. Mas seja como for, separe o governo eclesiástico, cujo conjunto de sistema legítimo leva o padrão de Cristo, dessa hierarquia institucional que eu trabalhei com você aqui detalhadamente, ok? Nós estaremos aí no site à tua disposição, espero em Cristo que esse terceiro vídeo também tenha te ajudado. Eu entendo que esses 3 vídeos são suficientes, como também os PDFs que nós já colocamos à disposição de vocês aí no nosso site, que somente aqueles que são cadastrados vão poder acessar, ok? Espero em Cristo que tudo seja suficiente para a gente fazer um bom trabalho daqui para frente e fazer esse movimento crescer, e espero no meu Jesus poder salvar alguma coisa junto com você daquilo que entendemos, né? Que pertence ao Senhor e é dele, é de Jesus. Deus abençoe, meus amados. Maranata, Jesus está voltando. Um abraço a todos. Estou à disposição de todos vocês. Deus abençoe.